Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. É o pastor Ronaldo do curso Panorama do Velho Testamento. Hoje nós vamos ministrar aqui a aula número 7, esse é o áudio 1 da aula 7, e nós vamos então hoje começar a estudar o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro do Pentateuco. Então, vamos lá. Levítico, queridos, significa pertencente aos levitas, não é? O livro de Levítico, ele se chama Levítico, ele tem esse nome porque neste livro nós temos um registro de leis referentes aos levitas e seu serviço. Então grave isso. Nós temos um registro de leis referentes aos levitas e seu serviço. Mas quem eram os levitas, não é, gente? Os levitas, eles eram os descendentes de Levi. Vamos nos lembrar que Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, ele teve 12 filhos. Dentre estes filhos, um deles se chamava Levi. Então, os levitas, eles são os descendentes de Levi. E os levitas, ou essa tribo, ela foi escolhida por Deus para ser a tribo sacerdotal. Então, dentre todas as tribos de Israel, descendentes, dos 12 filhos de Israel, de Jacó, dentre as 12 tribos, Deus escolheu uma tribo, a tribo de Levi, e por consequência os levitas, que eram seus descendentes, para então exercerem o trabalho sacerdotal, vamos dizer assim, o trabalho de apoio, não é, no tabernáculo que foi construído ali no deserto, e posteriormente o trabalho de apoio no templo que Salomão construiu. Então é interessante a gente entender o seguinte, que os levitas, eles não foram ordenados sacerdotes, mas eram responsáveis por ajudar os sacerdotes no culto do tabernáculo. Vamos explicar isso daqui, olha. Talvez seja um pouquinho difícil de entender a princípio, mas com calma a gente vai entender. Então, perceba o seguinte, olha essa frase que eu vou ler aqui para você tentar gravar isso daqui. Todo sacerdote era um levita. Por quê? Porque todo sacerdote era pertencente à tribo de Levi, era descendente de Levi. Mas nem todo levita era sacerdote, não é? Então vamos repetir aqui para você gravar. Todo sacerdote, ele era levita, ele era da tribo de Levi, mas nem todo levita, nem todo descendente de Levi era necessariamente um sacerdote. Só eram sacerdotes os descendentes de Arão. Então veja, dentro da tribo de Levi existia várias famílias, né? Dentro da tribo de Levi existiam várias famílias. E uma dessas famílias era a família de Arão, que era irmão de Moisés. E Arão e a família de Arão foram separadas por Deus para serem os sacerdotes. Então, sacerdotes, só existiriam sacerdotes, ou só deveriam haver sacerdotes que fossem descendentes de Arão, que era irmão de Moisés, certo? Agora, como a tribo de Levi tinha várias outras famílias, além da família de Arão, então as outras famílias que não eram a família de Arão, não faziam parte da família de Arão, mas faziam parte da tribo de Levi, todos os outros eram os chamados levitas, tá? Então, por isso que a gente explicou aqui que todo sacerdote era levita. Por quê? Porque todo sacerdote era da família de Arão, e Arão era da tribo de Levi, era levita. Então, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Por quê? Sacerdotes eram apenas aqueles que eram descendentes da família de Arão, que era uma das famílias da tribo de Levi. Eu sei que é um pouquinho, talvez, confuso para entender isso aqui, mas é interessante depois você até ouvir novamente o áudio,
não é? Para você então tentar entender melhor e gravar melhor isso. Mas eu acho muito importante você entender isso. Não deixa passar sem entender, não. Depois volta, ouve novamente, se possível anota isso, anota essa frase, vai refletindo em cima dela para você entender, tá? Bom, esse livro, gente, o livro de Levítico, ele contém então as instruções de Deus para os sacerdotes em relação aos vários sacrifícios, às festas e às leis de separação. Então nós vamos ver nesse estudo que nesse livro nós temos vários sacrifícios que são descritos, que são Deus orienta até mesmo, né, os sacerdotes como eles deveriam oficiar esses sacrifícios. Nesse livro nós também temos as festas do povo judeu, nós temos as leis de separação. Então esse livro contém instruções de Deus para os sacerdotes em relação a esses pontos, ou seja, os sacrifícios, as festas, as leis de separação. Eu estou aqui nessa aula usando, então, como eu tenho usado, dois materiais, né? Um é o comentário bíblico do Wiersbe e o outro é o livro Através da Bíblia, livro por livro, do Meyer Pearman. E o Meyer Pearman, ele coloca aqui uma espécie de introdução no texto dele aqui, falando sobre o tema do livro de Levítico, e eu gostei dessas palavras aqui, eu vou ler e vou comentar com vocês aqui. Então ele diz aqui que esse livro de Levítico, ele nos diz como um povo redimido pode aproximar-se de Deus pela adoração. Então note que o povo de Israel, ele já havia sido liberto da escravidão no Egito, então ele havia sido redimido da escravidão do Egito, né, das mãos de Faraó. Então esse livro mostra para a gente como um povo redimido, como era o caso do povo de Israel, que havia sido redimido do cativeiro egípcio. Então, como um povo redimido pode aproximar-se de Deus pela adoração, através da adoração. E outra coisa, esse livro também nos diz como pode ser mantida a comunhão assim estabelecida, não é? Então, esse povo havia sido redimido, ele estava se aproximando de Deus através da adoração, e esse livro nos mostra como a comunhão que havia sido estabelecida poderia ter continuidade, poderia ser mantida. Então a mensagem do livro de Levítico é a seguinte: o acesso a Deus é somente por meio do sangue, e o acesso assim obtido exige a santidade do adorador. Então, nesse livro de Levítico, quando você tiver a oportunidade de ler, você vai então perceber isso, né? Que esse livro ele ensina que o acesso a Deus é somente por meio do sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sempre era necessário que uma vítima inocente fosse sacrificada no lugar do pecador culpado, não é? Porque a justiça de Deus tem de ser satisfeita. Então, a mensagem do livro é essa, é que o acesso a Deus é somente por meio do sangue, e o acesso obtido desta maneira exige que o adorador também se santifique. Então esse livro ele vai falar muito sobre a necessidade de santidade, de santificação do adorador, né? E é óbvio que esse livro é um livro que foi escrito para o povo de Israel naquele momento, não é? Em que eles estavam ali em torno do Monte Sinai, em que eles estavam se preparando para ir para a Terra Prometida. E, bom, esse livro também ele ficou como uma espécie de manual para o povo de Israel durante toda a sua história, mas esse livro ele também traz muitas, vamos dizer assim, muitas orientações que servem para nós cristãos, inclusive nos nossos dias, né? Porque esse livro ele fala realmente da necessidade da santidade do adorador, né? E isso não mudou, isso continua
sendo algo muito necessário. Nós também podemos ler aqui, de acordo com o Pirman, que a mensagem do livro ela está muito bem exposta no versículo 2 do capítulo 19. Então, quero ler aqui com vocês o capítulo 19, versículo 2, que diz o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, esse versículo, né, a mensagem do livro todo pode ser resumida nesse versículo aqui, em que Deus diz, né, que Deus diz aqui a Moisés que Moisés deveria falar a toda a congregação, ou deveria orientar a toda a congregação de Israel com estas palavras: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Bom, o propósito desse livro de Levítico é o seguinte: ele contém um código de leis. Essas leis elas foram determinadas por Deus, e esse livro ele foi designado para tornar Israel diferente de todas as demais nações. Né? Veja só isso, olha, veja se não há uma relação com o Novo Testamento, né? com o plano de Deus para a igreja. Do mesmo jeito que Deus tinha o plano de que a nação de Israel fosse separada de todas as demais nações, né? Deus tem o propósito de que a sua igreja seja também separada do mundo, né? Das pessoas que andam de forma contrária à vontade de Deus. Então, em outras palavras, Israel tornar-se-ia uma nação santa, ou seja, uma nação separada dos modos e dos costumes das nações que a cercavam. Era isso que Deus queria para a nação de Israel, para o seu povo, que eles se tornassem uma nação separada, consagrada, né? Separada dos modos, dos costumes, dos hábitos, das práticas das nações vizinhas que cercavam a nação de Israel. E o desejo de Deus era que a nação de Israel fosse consagrada ao serviço do único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor, que é o Senhor Jeová, o Senhor do povo de Israel, e que é o nosso Deus também. Então, esse é o tema do livro de Levítico, não é? O autor a gente já tem falado em outras ocasiões, que é Moisés, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, não é? O Pentateuco. Esse livro ele abrange o período de menos de um ano, não é? da jornada de Israel no Sinai. Então, lembremos-nos que o livro de Êxodo termina com o povo de Israel ali em torno do Monte Sinai. Então aqui o povo continua em torno do Monte Sinai, e esse livro ele abrange o período de menos de um ano, não é? Algumas coisas ainda que eu acho que a gente deve aqui pontuar, muitas coisas na verdade, mas veja só que interessante. O Wiersbe ele fala aqui uma coisa interessante. Ele diz que Gênesis apresenta o pecado e a condenação do homem, enquanto que Êxodo é o livro da redenção e Levítico trata de separação e de comunhão. Olha só, gente. Então, ele está fazendo aqui uma diferenciação entre os 3 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, ele apresenta o pecado do ser humano e a condenação, né, do homem por causa desse pecado. O livro de Êxodo, ele declara a saída do povo do Egito, portanto, é o livro que fala da redenção. E Levítico é um livro que fala da separação, da consagração que Deus espera do seu povo e da comunhão que o povo de Deus deve também manter com o seu Senhor, com o Senhor Jeová. Então, queridos, é isso aí. Vamos terminar aqui o primeiro áudio dessa aula número 7. Na sequência, eu já volto aí com o segundo áudio. Até já. Então, queridos, vamos dar sequência aqui à nossa aula número 7. Esse é o áudio 2. Estamos falando sobre o livro de Levítico. Então, eu quero destacar aqui também que nesse livro de Levítico,
na língua original em que ele foi escrito, ou seja, no hebraico, nós encontramos mais de 80 vezes as palavras santo ou santidade. Então veja só, as palavras santo ou santidade, elas estão repetidas mais de 80 vezes nesse livro. Então veja a importância que Deus dá a esse tema, né, a essa questão da santidade, da consagração, e como esse livro fala sobre esse assunto. A primeira parte do livro trata dos sacrifícios, não é? Porque nós não podemos nos aproximar de Deus sem o derramamento de sangue. Então a primeira parte fala dos sacrifícios. A segunda parte do livro cobre as leis de pureza, não é? E explica como as pessoas devem levar uma vida separada para agradar ao Senhor. Outra coisa interessante também é que nesse livro de Levítico nós encontramos a palavra sangue 88 vezes também. Por quê? Porque essa ideia ela é bem enfatizada no livro, né? Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então veja, Deus ele livrou a nação de Israel da escravidão. Então agora ele quer que essa nação, que esse povo ande em santidade e pureza para a glória de Deus. E aqui tem uma correlação, não é, conosco, porque como fomos salvos por intermédio do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e como nós somos libertados da escravidão desse mundo, nós também devemos caminhar em comunhão com o nosso Senhor, né? Então, da mesma maneira que o povo de Israel havia sido salvo por intermédio do sangue, né? Ali lembre-se da Páscoa, o sangue do Cordeiro, não é? Foram libertos da escravidão e agora eles deveriam andar em comunhão com Deus, assim também, da mesma forma, conosco, a igreja do Novo Testamento, não é? O Wiersbe ele continua citando aqui que nós precisamos do sangue de Cristo, o sacrifício perfeito, para purificar-nos do pecado, como também precisamos obedecer à palavra e andar em pureza e em santidade neste mundo mau. Então Levítico ele nos mostra tudo isso por meio de tipos e símbolos, não é? Então por meio de tipologia, de simbologia, o livro de Levítico ele fala que Deus esperava isso do povo de Israel, mas Deus espera isso de nós também, né? Ou seja, que nós precisamos obedecer, andar em pureza e andar em santidade. Bom, a palavra expiação, essa palavra expiação, ela significa cobrir. E essa palavra também, expiação, ela aparece no livro de Levítico por cerca de 45 vezes. Não é? Agora, nós sabemos, é importante destacar, que o sangue dos sacrifícios do Antigo Testamento, ele não leva embora o pecado. Isso daí está bem explícito e explicado também lá no livro, ou melhor dizendo, na carta aos Hebreus, né? O sangue dos sacrifícios do Antigo Testamento, ele não resolve o problema do pecado, ele não leva embora o pecado. Isso só foi alcançado de uma vez por todas por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram apenas símbolos, né? Eles apontavam, vamos dizer assim, para o que Jesus iria fazer. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram imperfeitos. O sacrifício de Cristo foi perfeito. O autor aos Hebreus deixa isso bastante claro. Então você pergunta, então para que serviam os sacrifícios do Antigo Testamento? Então, o sangue dos sacrifícios do Antigo Testamento apenas cobria o pecado. Cobria, não resolvia definitivamente o problema do pecado. Cobria o pecado dos pecadores ali penitentes e apontava para o Salvador, né? Que é Cristo, que é o Senhor Jesus, cuja morte consumaria a obra redentora. Então é muito interessante, eu tenho tentado fazer isso, não sei se vocês têm percebido, mas eu estou sempre tentando buscar fazer uma
conexão, né, desses livros do Antigo Testamento com o Novo Testamento, com a Nova Aliança, tentando mostrar como o tema da Bíblia é Cristo, como Cristo está presente, não é, em todos esses livros que nós estamos estudando aqui do Antigo Testamento. O livro de Levítico, irmãos, ele é muito desafiador para ser lido, porque ele não é um livro fácil de ser lido. Esse livro ele tem uma linguagem assim até um tanto quanto difícil, né? Geralmente é por aqui que as pessoas que começam a ler a Bíblia muitas vezes param, né? Muitas vezes a pessoa faz o propósito de ler toda a Bíblia, começa no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é muito gostoso de ler, a leitura flui bem, não é? São histórias bem interessantes. Aí a gente começa o livro de Êxodo também, a história ali da libertação do povo de Israel do Egito, também é uma história muito agradável de se ler, muito empolgante. Agora, quando chega na segunda parte do livro de Êxodo, que o texto bíblico começa a descrever o tabernáculo em detalhes, e quando chega aqui no livro de Levítico, que é um livro que trata de muitas leis, de muitos detalhes das leis, então muitas vezes é uma leitura um pouco mais desafiadora, não é? Um pouco mais difícil, ela não flui tanto quanto as outras leituras anteriores, das histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés. A leitura não flui muito. Então aqui muitas vezes é que as pessoas param, desistem de continuar na leitura da Bíblia. Mas isso não deve acontecer. Então eu espero que essas orientações que eu esteja dando aqui para vocês, essas orientações que eu estou dando aqui para vocês, possa servir de incentivo para você ler a sua Bíblia, né? Para você, quando chegar aqui na leitura do livro de Levítico, você não desistir, tá bom? Então veja, Levítico ele apresenta muitas imagens de Cristo e da obra redentora de Jesus na cruz, não é? Esse livro ele fala de 5 sacrifícios que a gente vai falar daqui a pouquinho, e esses 5 sacrifícios eles ilustram vários aspectos da pessoa e da obra do Senhor Jesus, não é? E esse livro também ele traz para nós algumas lições práticas, pelo menos 3 lições práticas que eu quero destacar rapidamente aqui. A primeira lição prática é a atrocidade do pecado, ou seja, a expiação do pecado, a cobertura do pecado requer o derramamento de sangue. O pecado não é uma coisa leve e sem importância. Ele é odioso aos olhos de Deus. Por isso que nós devemos evitar o pecado, né? E para que o pecado seja perdoado, houve um preço muito alto a ser pago. No passado era o sacrifício de uma vítima inocente, né? E posteriormente foi o sacrifício do próprio Senhor Jesus Cristo, também, né, uma vítima inocente, porque ele não tinha pecados, mas ele morreu em nosso lugar. Outra lição prática desse livro aqui é a santidade de Deus. Nesse livro de Levítico, Deus ele faz distinção entre o limpo e o imundo, né? Entre o santo e o profano. Por exemplo, tem um texto aqui que está no capítulo 11, versículo 44, que diz assim: sereis santos porque eu sou santo. Então, nesse livro você sempre vai ver, não é, o Senhor chamando o seu povo à santidade e dando a sua própria pessoa como exemplo, né, de santidade. E outra lição prática desse livro aqui é a benevolência de Deus, a bondade de Deus, porque apesar de sermos pecadores, né, apesar do pecado ser algo terrível, de nós sermos pecadores, Deus ele proporciona um caminho de perdão e de restauração, né? Esse livro fala disso, mostra isso, né? Mostra esses sacrifícios aqui do Antigo Testamento, mas sacrifícios que apontam para o Salvador, para o Senhor Jesus que haveria de vir. Bom, gente, vamos lá. Os primeiros 7 capítulos do livro de Levítico, eles tratam da questão das ofertas, né? Ou seja, os primeiros 7 capítulos, eles falam das leis referentes às ofertas. E o texto
de Levítico, do capítulo 1 ao 7, fala para nós de 5 ofertas. Então eu preciso que você grave isso, procure gravar isso, né? São 5 ofertas que são, ou 5 sacrifícios, melhor dizendo, 5 sacrifícios que são descritos nos 7 primeiros capítulos. Quais são esses 5 sacrifícios? O holocausto, a oferta pacífica, a oferta de manjares ou de cereais, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Esses são os 5 sacrifícios, não é, que eram meios que Deus estabeleceu pelos quais o povo poderia manifestar a sua adoração a Deus. Então esses sacrifícios eram uma forma do povo adorar a Deus. Então vamos lá. Primeiro, holocausto. Segundo, oferta pacífica. Terceiro, oferta de manjares ou de cereais. Quarto, oferta pelo pecado. E quinto, oferta pela culpa. O holocausto, ele era uma oferta em que a vítima, o cordeirinho que era sacrificado, ele era totalmente queimado. Totalmente queimado. Ninguém comia da carne dessa oferta de holocausto, porque tudo era queimado. Ele era totalmente queimado. E isso significa a inteira consagração a Deus, né? Ou seja, as nossas vidas, elas devem ser consagradas a Deus também inteiramente, totalmente. Nós devemos, por assim dizer, né, figuradamente falando, queimar, né? Ou seja, oferecer a nossa vida totalmente, inteiramente, integralmente diante do Senhor. Então o holocausto, quando uma pessoa ali na época ia oferecer um holocausto ao Senhor, ele estava querendo dizer que estava consagrando a vida, ou estava reconsagrando a vida ao Senhor, né? E o holocausto também aponta para isso, né? Na Nova Aliança, no Novo Testamento, que nós, como servos de Deus, como adoradores do Senhor, nós devemos oferecer a nossa vida, por assim dizer, em holocausto, como uma oferta totalmente queimada, né? Figuradamente falando, obviamente. Ou seja, uma vida totalmente consagrada ao Senhor, não é? A oferta pacífica, ela era uma oferta, era também um animal, um cordeiro que era levado ali, né? Que o ofertante levava perante o sacerdote. E essa oferta pacífica, parte da carne era comida pelo sacerdote e parte da carne era comida pelo ofertante, pelo adorador. Então, por esse motivo, né, porque tanto o sacerdote quanto o ofertante comungavam da mesma carne daquele cordeiro, então essa oferta, ela fala de comunhão, né? Ela mostrava a comunhão com Deus e a comunhão, vamos dizer assim, entre o ofertante e o sacerdote, tá? Então a oferta pacífica, que era comida em parte pelo sacerdote e em parte pelo ofertante, mostrava a comunhão com Deus. A outra oferta, a terceira oferta ou sacrifício, era a oferta de manjares ou de cereais. Essa oferta, ela era constituída de farinha, de pães ou grãos, e essa oferta, portanto, representava a oferta de uma dádiva ao Senhor, vamos dizer assim, de um presente ao Senhor, de uma dádiva ao Senhor, que era o Senhor de todas as coisas, em reconhecimento da sua bondade. Então essa oferta, veja que essa oferta de manjares ou de cereais, ela não era feita com um cordeiro. Aqui era mesmo pães, grãos, farinha, não é? Então era uma oferta que representava uma dádiva que o ofertante dava ao Senhor, reconhecendo que Deus era o Senhor de tudo e reconhecendo a bondade de Deus em suprir, inclusive, as suas necessidades, ok? Então tá, nós falamos até aqui de 3 sacrifícios, né, daqueles 5 que a gente citou. Eu vou parar esse áudio aqui, no áudio seguinte a gente continua falando dessas ofertas, desses sacrifícios. Até daqui a pouquinho. Ok, irmãos, então dando sequência aqui ao estudo aqui dos sacrifícios que nós temos relatados aqui no
nos capítulos de 1 a 7 do livro de Levíticos. Então nós temos aqui as leis referentes às ofertas, né? Ou seja, aos sacrifícios. Então, o quarto sacrifício que é descrito aqui é a oferta pelo pecado. Então, por meio dessa oferta pelo pecado, o israelita, ele manifestava a tristeza ou o arrependimento pelo pecado que havia cometido, e o desejo, expressava assim o desejo de perdão e de purificação. E nós tínhamos também um quinto sacrifício, que era a oferta pela culpa. Não é? No caso, essa oferta ela foi dada no caso de ofensas que exigissem a restituição. Então, um pecado que alguém tivesse cometido, que tivesse prejudicado uma outra pessoa e exigisse algum tipo de restituição para essa pessoa que havia sido prejudicada. Então, veja, esses 5 sacrifícios, eu não sei se foi possível você perceber, mas cada um deles, não sei se você conseguiu perceber à medida que eu fui falando, mas cada um deles tem uma espécie de uma palavra-chave que o explica, vamos dizer assim. Então, o holocausto tem a ver com consagração. A oferta pacífica tem a ver com comunhão. A oferta de manjares ou de cereais tem a ver com reconhecimento. A oferta pelo pecado tem a ver com arrependimento. E a oferta pela culpa tem a ver com restituição. Então tenta gravar isso, se você puder até anotar, né? Os 5 sacrifícios que estão aqui no início do livro de Levítico e palavras-chave que os explicam. Então, holocausto, consagração; oferta pacífica, comunhão; oferta de manjares ou de cereais, reconhecimento, né, a Deus pelas suas bênçãos; oferta pelo pecado, arrependimento; e oferta pela culpa, restituição. Ok? Ok, vamos lá. Do capítulo 8 ao 10, nós temos as leis referentes ao sacerdócio. Então, vai gravando aí, do capítulo 1 ao 7, as leis referentes às ofertas. Do capítulo 8 ao 10, as leis referentes ao sacerdócio. Então, o capítulo 8, ele descreve a consagração de Arão e de seus filhos como sacerdotes. Lembre-se, como a gente falou, dentre a tribo de Levi, dentre os levitas, foi escolhida uma família, dentre as várias famílias dos levitas, foi escolhida uma família. A família de Arão, que era irmão de Moisés, né, e os seus filhos, os seus descendentes, para eles serem a família sacerdotal, a família de sacerdotes. E o capítulo 8 de Levítico descreve a consagração de Arão e de seus filhos como sacerdotes. O capítulo 9 descreve o serviço deles, né? Descreve Arão oferecendo sacrifícios por ele mesmo e pelo povo de Israel. E no capítulo 10 nós temos aqui um acontecimento até mesmo trágico, né? Que é a morte de 2 filhos de Arão, a morte de Nadab e Abiú, filhos de Arão, né? Por que aconteceu aqui? Uma falta que eles cometeram. Ao invés de eles usarem fogo tirado do altar, né, de um daqueles altares que havia ali no tabernáculo, então, em vez de usarem fogo tirado do altar, eles usaram fogo comum para queimar o incenso. E aí o Meyer Pearman aqui, ele diz o seguinte, que a fim de impressionar a nação pelo caráter sagrado e a responsabilidade do sacerdócio, Deus escolheu esses homens para exemplo, destruindo-os pelo fogo. Então essa é uma parte muito forte, né? É muito interessante também. Deus ele permite que Nadab e Abiú morram, né? Eles sejam mortos. Para quê? Para que Deus ele permite isso para impressionar a nação, para que a nação de Israel entendesse que o serviço sacerdotal era um serviço sagrado, vamos dizer assim, de muita responsabilidade, não é?
Então isso é muito interessante porque a gente pode trazer como uma aplicação para hoje também, porque o serviço feito ao Senhor, ele é um serviço sagrado, de muita responsabilidade, né? É claro que hoje nós temos o sacerdócio universal de todos os crentes. Na nova aliança, nós não temos uma tribo sacerdotal, nós não temos um grupo privilegiado de sacerdotes. É verdade que nós temos os pastores, né, os líderes, né? Mas na nova aliança não são apenas os pastores que são sacerdotes. Todo cristão é um sacerdote na nova aliança. Né? No Novo Testamento, na nova aliança que foi selada pelo sangue de Jesus na cruz, todos, indistintamente, todos aqueles que nasceram de novo indistintamente são sacerdotes. Né? Agora, não deixa de ter aqui uma aplicação para aqueles que estão na liderança, para os pastores, né? A necessidade mesmo da gente entender o caráter sagrado e a responsabilidade do ministério que Deus nos confiou. E também, por que não aplicar a todos os crentes, já que todos nós somos sacerdotes do Senhor na nova aliança, temos que entender que o ministério que temos recebido de Deus é um ministério que tem um caráter sagrado e de muita responsabilidade, né? Então depois você pode ler aí o capítulo 10 do livro de Levítico, que você vai ter então essa passagem aqui, ou seja, Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram diante do Senhor por causa dessa falta que eles cometeram aqui. Gente, aí depois dos capítulos 11 até o capítulo 22, nós temos as leis referentes à pureza, né? Então, nós vamos ter aqui muitas leis, né? São vários capítulos, do 11 até o 22, várias leis são descritas aqui. Então, por exemplo, leis sobre os animais limpos e os animais imundos. Então, a gente sabe que o povo judeu, né, para eles, alguns animais eram limpos, outros eram imundos. Nós temos aqui, capítulo 12, a purificação da mulher depois do parto, como deveria proceder a purificação da mulher depois de um parto. Capítulo 13, as leis acerca da lepra. É muito interessante também esse capítulo, né? Então existiam leis específicas acerca da lepra. Os leprosos, eles eram estigmatizados, né? Eles ficavam até separados do restante do povo. Capítulo 14, a lei acerca do leproso depois de sarado. Então, como que um leproso, se fosse curado, se experimentasse a cura, então como é que ele deveria proceder, não é? Ainda no capítulo 14, a lei acerca da lepra numa casa. Capítulo 15, imundícias do homem e da mulher, né? Seria então aqui a necessidade de costumes santos para o povo de Deus, né? O capítulo 16 de Levítico, ele vai descrever o dia da expiação. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre o dia da expiação, quando eu falar rapidamente sobre as festas que o povo judeu observava, né, que foram instituídas aqui nesse momento para o povo de Israel. Mas aqui a gente também tem, no capítulo 17, por exemplo, as leis referentes à matança dos animais, não é? No capítulo 18, a questão dos casamentos ilícitos, das uniões abomináveis, né? Aí no capítulo 19 nós vamos ter aqui a repetição de diversas leis, várias leis são repetidas para que o povo gravasse bem, não é? No capítulo 20, as penas de diversos tipos de crime. No capítulo 21, leis para os sacerdotes. No capítulo 22, a lei acerca de comer coisas santas, e também dizendo que os animais deviam ser, os animais sacrificados, eles deveriam ser sem defeito, né?
os animais que eram levados para aqueles sacrifícios que a gente falou, para o holocausto, para a oferta pacífica, para a oferta pelo pecado, para a oferta pela culpa, os animais eles deveriam ser animais sem defeito, né? Isso também é uma lição para nós e quer dizer que a nossa oferta diante de Deus deve ser uma oferta sem defeito, não deve ser uma oferta pela metade, não deve ser qualquer oferta, né? Muitas vezes as pessoas apresentam a Deus qualquer tipo de oferta, né? Não estou falando aqui apenas de dinheiro, né? Mas a nossa vida é uma oferta ao Senhor, o nosso trabalho ministerial é uma oferta ao Senhor, e muitas vezes as pessoas apresentam a Deus qualquer oferta. E essa não é a vontade de Deus, porque aqui ele diz aqui no capítulo 22 que os animais sacrificados, que eram as ofertas que o povo levava ao Senhor, eles deveriam ser sem defeito. Então vamos ficar atentos a isso, para que as nossas ofertas que nós entregamos ao Senhor sejam ofertas sem defeito, não é, irmãos? Então aqui, veja, nesses capítulos de 11 a 22, nós temos aqui Israel como uma nação santa. E como uma nação santa, Israel teria de ter alimento santo, corpos santos, lares santos, costumes santos. A santidade deveria ser renovada anualmente, ali no dia da expiação. Eles deveriam ter um culto santo, uma moralidade santa, costumes e vestuários santos, não é? Então tudo isso aqui está contemplado aqui nessas leis referentes à pureza dos capítulos 11 ao 22. O Pirman faz um comentário que eu acho interessante ler. Ele diz o seguinte, que muitas pessoas que não temem a Deus, né? Não são pessoas que nasceram de novo, pessoas, vamos dizer assim, ímpias. Essas pessoas, elas têm se escandalizado com o conteúdo desses capítulos que falam, não é, que apontam o pecado, apontam o erro, apontam aquilo que não deve ser feito pelo povo e apontam a necessidade de santidade. Então ele diz aqui que muitos incrédulos, eles têm se escandalizado com o conteúdo desses capítulos e dizem que esses capítulos são impróprios, né? Porque apontam todas esses erros, essas coisas que deveriam ser evitadas pelo povo. Mas o Pirman diz aqui, né? Mas pode-se ver que a Bíblia, ao descrever as enfermidades morais, não recorre à dissimulação nem à falsa modéstia, assim como não o faz um livro médico ao tratar das enfermidades físicas. Então ele está dizendo aqui que se você pegar um livro médico, quando ele vai descrever uma enfermidade física, esse livro médico ele fala daquela enfermidade tal qual ela é e orienta qual deve ser o tratamento a ser feito para resolver aquele problema, aquela enfermidade. Né? Então, se nós aceitamos isso em relação a um livro de medicina que fala das enfermidades físicas, nós também devemos aceitar em relação à Bíblia, porque a Bíblia ela fala das enfermidades morais, das enfermidades espirituais, vamos dizer assim. E a Bíblia, então, como um livro médico que fala especificamente, trata especificamente da enfermidade e diz qual é o remédio para resolver aquela enfermidade, a palavra de Deus também faz assim. A palavra de Deus, como ele diz aqui, não recorre à dissimulação, não fica dissimulando, não fica disfarçando, não fica maquiando o pecado, né? Nem recorre à falsa modéstia. A palavra de Deus, ela aponta o pecado como pecado e diz qual é o remédio para resolver esse pecado, né? Ou seja, o remédio era o sacrifício, o sangue de um inocente que era derramado pelo pecador em lugar do pecador, e se exigia então o arrependimento do pecador e em alguns casos até a restituição, né, para aqueles que haviam sido prejudicados, ok? Então a Bíblia não recorre à dissimulação nem à falsa modéstia ao descrever as enfermidades morais. Amém, queridos? Gente, essa aula de Levítico a gente vai precisar fazer mais um áudio, vamos ter 4 áudios de 15 minutos cada um, tá bom? Então já na sequência o 4º áudio aí da aula 7. Até já.
Ok, irmãos, então vamos continuar aqui. No livro de Levíticos, então, nós temos, só relembrando, do capítulo 1 ao 7, as leis referentes às ofertas ou aos sacrifícios. Do capítulo 8 ao 10, as leis referentes ao sacerdócio. Dos capítulos 11 ao 22, que a gente acabou de relatar há pouco no último áudio, nós temos as leis referentes à pureza. E nos capítulos 23 e 24, nós temos as leis referentes às festas, tá? E ainda, por final, dos capítulos 25 ao 27, nós temos as leis referentes à terra. Mas antes de falar sobre as leis referentes à terra, vamos falar um pouquinho aqui das leis referentes às festas, tá? Então, nós temos aqui 7 festas que são relacionadas aqui no livro de Levítico, ok? Vamos lá rapidamente falar um pouquinho de cada uma delas. É muito importante você saber disso, porque ao longo da leitura do Antigo Testamento, nos livros que se seguirão, você sempre vai ouvir falar dessas festas, tá bom? Então é importante que você saiba que elas existam e o que elas representam e até mesmo o que significam. A primeira festa é o sábado. Nós podemos considerar este dia como o dia de festa semanal dos israelitas. Então, enquanto eles tinham várias festas anuais, o sábado era uma espécie de festa semanal. E no sábado eles descansavam de todos os seus trabalhos e se reuniam para o culto, tá? Então, esse era o sábado que para nós cristãos, né, aponta para o domingo, o dia da ressurreição de Cristo, no qual nós também deveríamos descansar e separar esse dia de domingo para cultuar ao Senhor. A segunda festa que é descrita aqui em Levítico é a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. Páscoa e festa dos pães asmos, ou seja, dos pães sem fermentos, né? Então, essas eram 2 festas em uma só, por assim dizer. Então, a Páscoa, que celebrava a saída do povo de Israel do Egito, não é? E a Páscoa tinha duração de um dia. E a festa dos pães asmos, que era comemorado junto com a Páscoa, ela também comemorativa da partida do Egito, ela durava 7 dias. A Páscoa durava um dia e a festa dos pães asmos, que emendava com a Páscoa, durava 7 dias. Pouco depois, celebrava-se também a festa das primícias, né? A festa das primícias em que um feixe da colheita das primícias era apresentado então como oferta, era movido perante o Senhor. Outra festa também que nós temos relatada aqui no livro de Levítico é a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes significa 50, né? Lembra aí do prefixo penta, não é? Então, Pentecoste era uma festa que acontecia 50 dias depois das primícias, não é? E essa festa de Pentecostes, ela era uma festa de ação de graças que era celebrada ao Senhor no término da colheita do trigo. Então, sempre que se terminava a colheita do trigo, se celebrava a festa de Pentecostes. Outra festa, a quinta que eu estou relatando aqui para vocês, é a festa das trombetas, não é? A festa das trombetas era uma festa em que se celebrava o dia do Ano Novo, né? Então, o dia do Ano Novo para os judeus, no calendário deles, que até hoje é diferente do nosso calendário, né? O dia de Ano Novo dos judeus é diferente do nosso dia 1º de janeiro. Então, eles celebravam no dia de Ano Novo a festa das trombetas. Outra festa importante, importantíssima na verdade, era o dia da expiação. Esse dia é importantíssimo, grave bem, dia da expiação. Na verdade, era mais um jejum do que uma festa. E nesse dia da expiação, o sacerdote, no caso o sumo sacerdote, o principal sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo do tabernáculo, né? Lembrando que o tabernáculo tinha o átrio, que era o pátio exterior, tinha o lugar santo e tinha o lugar santo dos santos, que era o lugar mais interior. Então, nesse
nesse lugar santo dos santos, o sacerdote entrava nesse lugar santo dos santos, no lugar santíssimo. Nesse dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santo dos santos com o sangue de uma oferta que havia sido imolada, de um cordeiro, para fazer expiação pelos pecados do povo e pelos pecados dele mesmo, sacerdote. Só que esse dia da expiação, ele só ocorria uma vez por ano. E ele tinha um significado, né? Ele significa para nós Cristo entrando no céu com o seu próprio sangue para fazer expiação eterna pelos nossos pecados. Assim como o sacerdote ali entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo, Cristo entrou não num tabernáculo feito por mãos humanas, ele entrou no próprio céu, na presença de Deus, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, para fazer expiação pelos nossos pecados, não uma expiação ali passageira, como era o caso no Antigo Testamento, mas uma expiação eterna, né, pelos nossos pecados. Gente, nós temos também aqui no livro de Levítico, nesse dia da expiação, tinha também um cerimonial envolvendo 2 bodes, não é? Um desses bodes era sacrificado, ele era sacrificado. E o outro bode, o que era feito com o outro bode? O sumo sacerdote colocava sobre esse bode as mãos dele e confessava os pecados da nação. E em seguida o sumo sacerdote despachava esse bode para o deserto, né? Então esses 2 bodes, um deles é conhecido como bode expiatório, até a gente ouve muito essa expressão, né? Então esses 2 bodes, eles representam 2 aspectos da expiação que Cristo fez por nós. O primeiro bode que era sacrificado significa ou aponta para Cristo pagando a pena pelos nossos pecados, ou seja, aponta para a morte de Cristo. E o segundo bode, que era enviado para o deserto, em cuja cabeça o sumo sacerdote colocava a mão antes de despachá-lo para o deserto e confessava os pecados da nação, esse segundo bode significa o afastamento dos nossos pecados para nunca mais se lembrar deles, né? E a última festa aqui era a festa dos tabernáculos, né? E a festa dos tabernáculos comemorava os dias em que os israelitas habitavam ou habitaram em tendas depois da sua saída do Egito. Então a festa dos tabernáculos tinha como objetivo relembrar, né, que os israelitas, depois de haverem saído do Egito, eles habitaram em tendas, ok? Então essas são as 7 festas que estão relatadas aqui nos capítulos 23 e 24 de Levítico. Vale aqui também fazer uma citação aqui que o Pirman faz. Ele diz assim: observe a sequência típica das festas, não é? Como essas festas manifestam a história da redenção. Veja que interessante. Ele cita aqui, dessas 7 que eu falei, ele cita 5. Ele tira aqui o sábado e ele tira aqui o dia da expiação, porque, conforme ele diz, o dia da expiação não era propriamente dito uma festa, mas um jejum. Então, pegando aqui essas cinco festas, ou seja, a Páscoa, as primícias, o Pentecoste, as trombetas e os tabernáculos, isso tem um significado, tem também uma aplicação para nós na Nova Aliança, no Novo Testamento, para nós cristãos. A Páscoa representa, simboliza e aponta para a crucificação de Cristo, até porque Jesus foi crucificado em uma Páscoa. As primícias lembram e apontam para a ressurreição de Cristo. A festa de Pentecostes, obviamente, todos nós sabemos, fala do derramamento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi derramado em um dia de Pentecostes, isso está descrito lá em Atos capítulo 2. E a festa das trombetas, ela representa o quê? O arrebatamento
da igreja e a ressurreição dos que morreram em Cristo, porque a palavra de Deus diz, né, que quando soar, né, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, subiremos, né, arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Então a festa das trombetas fala sobre isso. E a festa dos tabernáculos fala da nossa morada na presença do Senhor depois da grande reunião, né, de salvos. Então veja que interessante, né? A sequência das festas. A Páscoa fala da crucificação, as primícias da ressurreição, Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, trombetas, arrebatamento e ressurreição dos que morreram em Cristo, tabernáculos, a nossa morada na presença do Senhor depois do arrebatamento. Gente, para concluir então aqui a nossa aula sobre o livro de Levítico, eu vou falar rapidamente aqui das leis referentes à terra que estão nos capítulos 25 a 27. Esses capítulos falam do ano do jubileu, né? O ano do jubileu, ele era um ano sabático que era celebrado de 50 em 50 anos. Olha que interessante, de 50 em 50 anos se celebrava uma festa conhecida como Ano do Jubileu. Nesse ano do jubileu, a terra, dava-se à terra o descanso de cultivo. Então a terra ela devia ser descansada, né? Não só nos anos sabáticos, que aconteciam de 7 em 7 anos, como também no ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos. E olha só que coisa interessante, nesse ano do jubileu, todas as dívidas que as pessoas tinham deveriam ser perdoadas. Já pensou que coisa bonita, né? Infelizmente o povo de Israel não praticou muito isso aqui, mas essa foi a lei que Deus deu para eles, né? Que no ano do jubileu todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Todos os escravos deveriam ser colocados em liberdade e todas as propriedades deveriam ser restituídas aos seus donos originais. Então, era uma lei que Deus estabeleceu para o povo para que não acontecesse uma desigualdade social muito grande entre as pessoas. Então, ao longo de 50 anos, se alguém tinha que ser feito escravo em função, né, de ter se atrapalhado financeiramente, ao final desses 50 anos, ou seja, no ano do jubileu, esse escravo tinha de ser colocado em liberdade. Se alguém tivesse de ter vendido uma propriedade por causa de ter se atrapalhado financeiramente, no final desse período de 50 anos, ou seja, no ano do jubileu, essa propriedade deveria ser restituída ao seu primitivo dono, às primitivas famílias, as dívidas deveriam ser perdoadas. Então, o propósito do jubileu, do ano do jubileu, era evitar a escravidão perpétua dos pobres, era evitar a acumulação de riquezas pelos ricos, e era também, não é, o objetivo também era preservar a distinção entre as tribos e suas possessões, né? Ou seja, que nenhuma tribo de repente se destacasse em acúmulo de riquezas mais do que a outra, né? Então esse foi o objetivo aqui do ano do jubileu, ok, gente? Bom, nós estamos terminando aqui a nossa aula número 7 sobre o livro de Levítico. Veja, como eu tenho falado sempre, eu tenho repetido, essas aulas tratam-se de um panorama do Velho Testamento, gente. Não tem como a gente se aprofundar. Se a gente fosse se aprofundar em cada livro da Bíblia, a gente não ia fazer esse curso em 6 meses, a gente ia fazer esse curso em 10 anos, talvez, né? Porque tem muita coisa aqui para a gente aprender. Então, eu estou dando um panorama para vocês, mas eu espero que essas aulas sirvam de incentivo para você ter o desejo de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, o desejo de ler a palavra de Deus, né, de conhecer a palavra de Deus. E eu quero te incentivar muito. Ouça novamente, principalmente essa aula de Levítico, que é uma aula um pouco mais, né, assim, talvez até um pouco mais difícil de entender, assim como o livro é difícil de ler, a aula também é um pouco mais difícil de entender. Então, eu te incentivo a ouvir novamente essa aula, pelo menos mais uma vez, para você entender. Tenta anotar alguma coisa também, tá bom? Então, até a próxima aula, querendo Deus, vamos falar sobre o livro de Números. Até lá, tchau!